Um pouco da carga aqui de conteúdo para não ficar muito maçante aí para a galera. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui hoje. Em vez de a gente explorar hoje, a gente ficou de ir mais a fundo na parte de otimização e na parte de séries ali que serão usadas para a gente poder fazer os nossos backtests. Muita gente pode estar se perguntando: para que eu preciso aprender essas coisas? Vocês vão descobrir agora por que é necessário entender e aprender essas coisas para você poder chegar no nível mais alto aí de resultados com o trade, né? Então, basicamente a gente vai aprender alguns conceitos aqui que são importantes. Então a gente vai começar aqui pela modelagem da série histórica. Antes de eu começar a explicar sobre a fórmula aqui que é calculada as séries históricas aqui para fazer os estudos, eu gostaria de saber se vocês sabem como é que funciona a estrutura das séries futuras dos ativos que vocês operam. Então, por exemplo, vamos ao dólar aqui como exemplo para não ficar muito conteúdo aí para a gente poder analisar. Por exemplo, dólar a gente tem vencimento a cada 30 dias da série que está se operando, série futura. Então, por exemplo, a gente está negociando WDOM agora, a próxima aí vai ser WDOG. Não sei se é DOG, mas enfim. Terá uma série nova daqui a 30 dias, né? No final, último dia útil do mês de maio. Vocês compreendem a estrutura do dólar certinho, como é que funciona, os vencimentos, toda essa parte aí de estruturação da série futura, ou não compreendem? Se tiver alguém que não entende, avisa que eu explico aqui rápido, porque se não compreender, vai ser difícil de conseguir acompanhar o raciocínio aqui. Alguém tem dúvidas sobre essa questão dos vencimentos das séries vigentes? Eu tenho dúvidas sobre os ajustes. Vamos tocar nesse assunto aí agora. Como é Já que vamos muda entrar praticamente nesse assunto aí. de um mês para o outro? Isso aí. Todo mundo então compreende como é que funcionam os vencimentos, né, gente? Então, o vencimento do índice a cada 2 meses, tem as séries lá que a gente opera, e do dólar a cada 30 dias. Então, todo mundo compreende isso, né? Então, beleza. O, o De- Vitor, Pode falar. ó, a questão dos vencimentos, eu compreendo as séries históricas e as futuras também. O que eu fico com dúvida, geralmente, é o dia de rolagem. Sempre eu fico ali com dúvida qual a melhor maneira de operar, o que que é observar, qual série observar no dia de rolagem. É o que eu mais fico, assim, travado. Show de bola. A gente vai entender essas complexidades aqui agora. Então, vamos lá, galera. Então, para a gente poder compreender aqui, se eu fosse explicar aqui, uma por uma aqui, tudo hoje, das séries aqui que dá para se olhar e fazer estudo em cima, eu acho que ia ficar muita coisa na cabeça de vocês e talvez ia ser 2 horas de aula de novo. Então, para a gente conseguir manter ali 1 hora de aula, ficar legal para todo mundo, a gente vai focar aqui em uma série por vez. Então, vamos lá. Para a gente poder compreender, a gente opera os futuros através de séries, né? Então, por exemplo, todo mês tem o vencimento de uma série e a gente tem outra série se tornando a série vigente. O que é que seria a série vigente? É a série com maior liquidez que está sendo negociado. Então, geralmente, as séries vigentes é a série do próprio mês. Então, no caso do dólar aqui, esse mês está sendo a série WDOM 24. Então, quando vencer a série WDOM 24, vai entrar uma nova série. Mas a gente considera a série vigente a que tem mais liquidez. E aí, a cada mês é renovada uma série do dólar. Então, a série vigente entra nova. Então, tem a WDOM, WDOF. Geralmente, ela é acompanhada do ano que ela está sendo operada. Então, o que muda é só o ano no código, né? Então, é sempre WDOF, WDOM, WDOK. Então, o WDO significa do dólar e o M, o F e o K é referente a um mês do ano. E a última acompanhamento aqui é o 24, que é o ano, né? Então, se fosse em 2023, seria WDOM 23. Então, é bastante importante a gente compreender essas coisas. E aí, o que acontece? A série vigente, ela é a série em que a gente acompanha as negociações exatamente como elas estão acontecendo. Só que a gente tem um problema. Geralmente as plataformas, elas só armazenam os dados, por exemplo, das séries vigentes das últimas 3 séries, os últimos 3 meses das séries. Então, por exemplo,
a gente consegue consultar aqui no máximo até o WDOF 24. Vamos dar uma olhada aqui, que seria a série vigente de janeiro. Vamos ver aqui se vem, ó. Na verdade, Vitor. né, Vitor? Para o Oi. pessoal entender aí, eu acho que a gente sempre está negociando, na verdade, o dólar, no caso, futuro, que seria do mês seguinte, né? É, isso Na aí a galera verdade, já o tem que dólar- entender, né? Eu O já- dólar futuro, o índice futuro, a gente está negociando o dólar como se tivesse para o mês. A gente está agora vai começar maio, mas a gente vai estar negociando o do próximo mês. Entendeu? Na verdade, esses contratos futuros aí foram feitos mais para proteção, né? Quando tu tem Exatamente. Na verdade é um pouco alguma- mais complexo, né? Mas, como eu perguntei, a galera entende sobre o básico, isso é o básico. A galera falou que entendia, então beleza, acho já que- tô saltando aqui pra séries. Acho que não. Ô, Vitor, Oi. já tá passando alguma coisa na tela aí? Aqui não tá Ah, aparecendo tá, nada. foi mal, galera. Esqueci de compartilhar aqui. Valeu por avisar. Vamos lá. Então, o que acontece, galera? Eu já vou pular aqui para a vigência da série e como elas funcionam. Então, já tô vindo aqui já para a estrutura aqui delas, né? Então, basicamente, o que acontece? A série que vai estar vigente é a que tem maior liquidez. Ou seja, onde está tendo mais negócio. Porém, o que acontece? Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, a atual. A gente tem a série WDOM, que é a série referente aqui a junho. Então a gente está negociando aqui meio que junho. Vamos pegar a WDON aqui e vamos abrir aqui no Profit. Ó. Então já tem aqui. Se eu quiser negociar hoje na WDON 24, eu já consigo negociar ela. Então ela já está aqui disponível. Só que a liquidez dela não está tão grande. Ó. Então tem gráfico aqui, ó, já está até inclusive rodando aqui, ó, no gráfico de 30 minutos com uma certa liquidez. Ó. Se eu colocar em 5 minutos, ele já não tem tanta liquidez. Se eu quiser negociar, por exemplo, a série de agosto, que é a WDOQ, eu já consigo abrir ela aqui também no meu Profit. Ó. Então eu já consigo vir aqui, ó, e digitar WDOQ. Eu já consigo vir aqui e já abrir aqui o gráfico dela. Vamos ver se ele vai puxar aqui. Então, dá para negociar essas séries aqui. Eu não preciso esperar vencer a série WDOM para começar a negociar a série referente a agosto ou referente a setembro, a janeiro, enfim, a dezembro. Eu posso negociar a série do dólar, que agora não está carregando, deve ser algum bug do Profit. Eu posso negociar as séries do dólar de até 2 anos para frente. Então eu posso fazer essas negociações. Aí qual que é o grande problema aqui dos dados, que é para onde eu quero chegar? O grande problema dos dados, pessoal, é o seguinte: é que o Profit geralmente ele só armazena os dados das últimas 3 séries vigentes, assim como o MetaTrader e etc. Então, se eu quiser ver, por exemplo, a WDOM 23, não vai estar aqui disponível para me consultar no meu Profit. Então, por exemplo, quero ver as cotações da série WDOM. Vocês podem até pesquisar no de vocês, ó. WDOM 23 não aparece. Eu só consigo ver no máximo aqui a WDOJ. Então que estava até carregando, mas agora bugou aqui por algum motivo. Não está carregando. Pode ser minha internet aqui que ficou lenta. Vamos ver. Não, acho que não, porque senão estaria rodando. Algum bug aqui de aquisição do Profit. Então, vamos fechar aqui tudo e vamos abrir aqui de novo. Então vamos lá. Deixa eu pegar um ativo aqui que tá... Caraca, sumiu foi tudo aqui agora. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Não foi. Então vamos fazer o seguinte. Acho que tá na escala ali, Vitor. Ah, tá. Arruma ali, ó, tá no... Vamos dar uma olhada aqui. Acho que não, cara. Aqui, ó. Foi bug mesmo. Eita, é mesmo. Algum bug aqui do Profit. Deixa eu só atualizar ele aqui. Na verdade, o Profit já tá bugado faz uns dias, porque essa atualização, você instala ela e ela volta aqui. Mas vamos lá. Então, o que acontece, galera? Então, dentro aqui do Profit, a gente vai ter aqui, deixa ele reiniciar, as séries vigentes. E geralmente a gente só consegue consultar as últimas 3 séries vigentes passadas. No máximo ali 4, 5 meses, no Profit Pro às vezes consegue puxar para trás. Mas se eu quiser fazer, por exemplo, um estudo mais avançado, deixa eu só colocar assim aqui, galera. Se eu quiser fazer um estudo mais avançado e puxar de um ano para trás, eu já não consigo fazer isso. Então, por exemplo, se eu vim aqui no... Só um minutinho aqui. Se eu vim aqui e tentar abrir aqui, por exemplo, o dólar WDOJ aqui, que é da série de janeiro, referente a vencimento para fevereiro. Vamos ver se ele vai agora.
Putz, cara, agora foi. 1 minuto aqui, ó. Carregou os dados. Vamos lá para 5 minutos. Então tá aqui, ó. Então eu consigo puxar aqui a série de janeiro no máximo. Então, inclusive quando vencer maio, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer o estudo da série vigente de janeiro, porque o Analógica vai tirar ela daqui e aí não vai ter mais como fazer essa consulta. Ah, Vitão, então por que eu preciso fazer isso? Porque se você quiser realmente fazer um estudo bem próximo da realidade, com 99% de apuração da realidade, você precisa usar os dados da série vigente. Então a série vigente aqui, ela que vai ser realmente o que foi a realidade do negócio. Como realmente o ativo negociou, como ele se comportou. As séries futuras, a gente vai ter que pegar as séries futuras de uma forma mais aproximada. Isso serve tanto para a Analógica quanto para o MetaTrader. Então, a gente pode montar um gráfico igual, mas os ticks reais baseado em cada tique, para ser exatamente igual, só com o histórico da série vigente. E aí, a gente encontra o primeiro problema. Como que eu consigo fazer um backtest com 99,99% de eficiência? Só se eu tiver baixado no servidor meu, no computador ou na nuvem, todos os dados de todos os ticks reais, de todas as corretoras, para mim poder ter essa eficiência 100%. Então isso aqui seria no nível muito profissional. Por exemplo, eu quero desenvolver para institucional. Aí o que é que você faz? Você vai criar um MetaTrader em cada conta de corretora. Você vai baixar os ticks reais da série vigente do mês. Depois você vai ter que fazer uma modelagem via API em Python e montar um banco de dados. Então, por exemplo, eu tenho umas séries aqui dos últimos... Cara, deve estar aqui desde 2006. Então... Ah, Vitão, como que você conseguiu desde 2006? Você já tinha lá puxando esses dados? Não. Eu comprei uma parte desses dados de algumas empresas aí que negociava. Delta Traders, por exemplo, era uma delas. Não sei se ainda existe essa empresa. E de 2019 para cá, eu mesmo baixo os ticks e monto as séries. Porém, esse provavelmente não vai ser o caso de vocês, porque, por exemplo, você vai precisar de uma equipe de programador, você vai precisar de conhecimento em Python, fazer API em MetaTrader, para você poder puxar. Na Analógica não tem como fazer isso. No MetaTrader você consegue baixar os ticks reais e montar um gráfico com base nessa modelagem. Porém, a grande questão com os traders, que é uma das grandes discussões, é como eu consigo fazer os meus estudos, os meus backtests, olhar o gráfico do passado, inclusive, de uma forma em que eu tenha dados confiáveis. Isso aí vai para séries futuras, séries contínuas, né? Aqui na Analógica a gente chama de WDOFUT, que é a série futura, mas que a nomenclatura correta seria a série contínua. E aí, quando a gente vem aqui para o Profit, a gente só tem duas opções, que é a série contínua sem ajuste e sem splits e grupamentos, e a gente tem a série com splits e grupamentos, que é uma coisa que eu ensino lá na mentoria da Dart, que é para desmarcar ali aquela opção. Só que aqui a gente vai entrar em um novo nível de conhecimento. Lá na mentoria da Dart, eu passo o conhecimento raso para vocês. Eu só chego lá e falo, galera, se você quiser fazer um backtest eficiente, você tem que desmarcar essa opção aqui para você poder ter os dados exatamente como foi nas séries vigentes, na formação dos boxes. Só que eu não explico o porquê, não explico como se chega a isso. Então agora a gente vai aprender isso e vai aprender os motivos de existirem séries contínuas diferentes. A gente vai começar aqui pela série mais conhecida, que é a WDO Cifrão. WDO Cifrão, que é a série vigente mais conhecida. Então, se a gente vir aqui na aba Ativos do MetaTrader, a gente vai ter a WDO Cifrão. Vamos lá, o WCO Cifrão padrão, que é por liquidez com ajuste proporcional. E a gente vai ter aqui a série WDO Cifrão D por liquidez com ajuste por diferença. Então a gente vai ter esse carinha aqui também. E a gente vai ter também a WDO Cifrão N, que é por liquidez sem ajuste. Então olha aí, a gente tem 3 tipos de séries contínuas para a gente poder olhar. E aí a grande pergunta é, cara, qual que eu uso para poder fazer os meus estudos? Então, basicamente você pode usar as 3. E aí a gente vai tentar destrinchar pelo menos 2 delas aqui hoje. Então, como que vai funcionar isso aqui, galera? WDO Cifrão puro é a série por liquidez com ajuste proporcional.
O que é que significa isso? Galera, não esquece de fechar o microfone, por gentileza. Porque senão fica o retorno aqui. Deixa eu ver quem que tá com o micro aberto aqui. Eduardo. Se tiver como fechar o microfone aí, mano. Show de bola, já te dei um mute aqui. Então vamos lá. Então o que acontece? É a série WDO Cifrão. Então essa série aí, ela vai ser por liquidez. Então o que é que acontece aqui? Quando a gente vai montar com ajuste proporcional, quando a gente vai montar a nossa série histórica aqui no Profit, em que inclusive é o mesmo modelagem aqui, né? A gente vai ter aqui os dados do dólar. Vocês vão ver que a minha, por exemplo, aqui, ó, ela tá sem ajuste, né? Então eu vou ter aqui os dados, mas vocês vão perceber alguns gaps bem grandões aqui entre geralmente o final de um mês e início de outro. Isso aqui é porque ela tá sem ajuste. Então o que acontece? Se eu marcar para ajustar essa série aqui, vocês vão ver, ó, todo final de mês, ó, olha o tamanho desse gap aqui. A minha aqui ela tá sem ajuste, ó. Então vocês vão ver que tem um gap aqui enorme, que muitas vezes não é igual ao gap exatamente que aconteceu do mercado aqui, né? Isso aqui acontece por causa do ajuste, galera. Então, basicamente, quando a gente vai fazer o estudo aqui, as plataformas elas oferecem duas modelagens. A modelagem em que a gente vai ter o quê? Uma série vigente, que está sendo negociada agora, que está tendo mais liquidez, e a gente vai ter, ao mesmo tempo, negociando uma série do mês seguinte, dos próximos 2 meses que estão negociando. Então, como que eu faço para ajustar isso numa série contínua? Por isso que o nome é série contínua. Então, geralmente as séries do dólar duram 30 dias. Começou dia 1º, terminou no dia 31. Acabou essa série. E aí é uma série nova. E a gente está negociando aqui ativos futuros. Então a gente está negociando o preço que o dólar pode estar daqui a 30 dias, daqui a 60, daqui a 90 dias. Então vai ter séries vigentes sendo negociadas aqui com preços diferentes. Então, por exemplo, se eu quiser negociar a próxima série aqui, eu já posso. Que é a série WDON, né? Deixa eu ver se é essa mesmo. Série WDON, vamos ver aqui, ó. Deixa eu só consultar aqui no DVFN. Vamos ver aqui. Isso aí, série de julho. Eu já posso negociar ela aqui. Você vai ver que ela está negociando aqui no momento, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Série WDON está negociando dólar a 5,234, ou seja, R$ 5,23. Enquanto a série M, ela está negociando no 5,218. Então a gente vai ver que tem um spread aqui entre a série N, que é do mês que vem, que só vai ganhar liquidez mês que vem, e a série M. A gente tem aqui uma liquidez de praticamente aí, ó, 5,218 para 5,234. Praticamente aí 18 pontos, que está bem baixa a liquidez, o spread entre um e outro. E se eu quiser negociar a série de agosto, eu também posso negociar ela. Posso vir aqui, ó, WDOQ 24. Vamos puxar aqui. Vamos ver se ela carrega aqui. Se não carregar, beleza. O Profit está meio bugado. Então o que acontece é o seguinte. A gente tem spread de preço entre as séries do futuro. E as séries do passado também aconteceu esse spread de preço. Então, qual que é a proposta para a gente poder montar um gráfico contínuo que seja de confiança? Putz, eu acho que puxar as séries aqui tá bugando o meu Profit. Deixa eu ver aqui. Ó, tá bugando o Profit. Deixa eu tentar logar de novo aqui. Então, como que eu posso ter uma série vigente aqui confiável? Então, como que eu posso olhar o passado com dados confiáveis e de uma forma que não estrague os meus indicadores? Porque, por exemplo, imagine que eu estou usando análise técnica clássica, uma média móvel, e eu estou usando a série contínua sem ajuste, que seria a série onde eu considero o valor do vencimento para a série M. E aí, quando vence a série M, eu vou considerar já o preço de negociação da série N. Então vai ter um spread ali entre o último dia do vencimento e o dia do início da maior liquidez da série N, que seria o primeiro dia útil do mês de junho. Vai ter um spread às vezes de 30, 40, 50 pontos em momentos mais voláteis. Então vai ter um gap entre o vencimento da série M e o vencimento da série N de 50 pontos. Então, por exemplo, se eu uso uma média móvel para operar, vai estragar toda a minha média móvel, porque vai ter um spread de 50 pontos, vai distorcer toda a média móvel que eu vou estar operando. Então, basicamente, vai ter uma distorção total das minhas médias móveis. Um exemplo disso aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Agora em abril,
o gap foi pequeno porque a volatilidade está baixa. Mas vamos puxar aqui um período. Aqui, ó. Aqui não, aqui foi início do mês. Cadê? Nessa minha série aqui, ó. Vamos lá, ó. A gente tem aqui, ó, o vencimento de fevereiro aqui para... Vamos puxar aqui, ó. Esse ano tá com os gaps bem pequenos, mas vai dar para exemplificar o que eu quero. Deixa eu chegar aqui no último dia útil. A gente vai ter aqui, ó, alguns gaps aqui, que vai ser ocasionado pelo vencimento de uma série e outra. E aí, se você volta lá para 2020, os vencimentos a gente tinha 50 pontos de distância entre um e outro. E aí você está usando indicadores que dependem da cotação dos preços. E aí tem esse vencimento e o início de uma nova série. E aí vai estragar toda a fórmula que o indicador é calculado. Então, por causa disso, foi inventada a série contínua, que é a série em que a gente tem aqui por liquidez com ajuste proporcional. Como que funciona isso? Então, essa série aqui, ela vai ser um gráfico com a diferença de cotação de preço, ou seja, vai haver momentos ali da série contínua, principalmente do passado, que vai ter cotação de preço nessa série contínua que nunca existiu na vida real. Então, por exemplo, quando você vai para a série por liquidez com ajuste proporcional, você vai encontrar, se você voltar, por exemplo, para o mês de janeiro, você vai encontrar a cotação do dólar. Isso serve tanto para o Profit como para o MetaTrader. Cotações do dólar que nunca existiram na vida real. Aí você vai falar, Vitão, então para que eu vou usar a modelagem por liquidez com ajuste proporcional? Porque vai estar mostrando uma cotação que nunca existiu. Galera, a gente aqui, quando a gente vai fazer o estudo, a gente não está muito interessado em saber a cotação real. A gente precisa que o gráfico ali, ele se comporte muito parecido com o que foi na vida real, independente da cotação. A gente vai precisar do comportamento dos candles muito parecidos com a vida real. Então, por exemplo, a série com ajuste proporcional, ela vai fazer o seguinte, ela vai analisar os contratos vigentes atuais. Então, vamos para o exemplo da atualidade, ela vai olhar a série M, a série N e a série Q, por exemplo, que são os próximos 3 vencimentos aí para frente. Ela vai considerar, na hora que ela for mostrar para você, na série FUT ou no WDO cifrão, ela vai considerar o quê? Vai considerar a série mais líquida, no momento em que está sendo feito o estudo. Então, nesse momento, a série mais líquida é a série M. Então, a gente vai ver o histórico aqui da série M. Porém, se por algum motivo, amanhã, a série Q tiver mais liquidez do que a série M, ele vai colocar a série Q, mesmo a série Q sendo um vencimento só no final de junho, como o principal. E aí vai ter um problema. O problema vai ser a cotação da série, que tem um spread entre uma e outra. No momento aí é um spread de mais ou menos aí 20 pontos. Então existiria um gap entre uma série e outra. E aí o que é que faz, o que é feito para corrigir esse gap e não estragar toda a contabilidade dos indicadores? Por exemplo, média móvel, são indicadores aí de volatilidade, eles precisam que não tenham gaps muito surreais, muito grandes, para não desconfigurar toda a matemática por trás do indicador. Então foi proposto na série contínua que seria feito o quê? Um sistema que verifica qual que é a maior liquidez da série vigente. Então, no caso, para o futuro, seria a série M. Então essa é a série que tem maior liquidez, então ele vai mostrar ali a cotação atual exatamente como está na série vigente. Então, se eu olhar a série futura hoje e a WDO cifrão ou a WDO FUT lá do Profit, vai estar exatamente igual à série vigente. Só que, se eu for olhar para o passado, aí ele vai fazer os ajustes proporcionais. O que seriam esses ajustes proporcionais? Ele vai calcular qual que é a série vigente que está com mais liquidez. E aí, à medida que vai se aproximando do vencimento da série atual, vamos imaginar a série G, WDOG, que seria a série de janeiro. À medida que chega no final de janeiro, a série G perde liquidez e a série nova, que seria a série de fevereiro, que seria, vamos dar uma olhada aqui rapidinho, a série... na verdade, galera, a série G é a série que está negociando de janeiro com vencimento para fevereiro, né? Então, o código de janeiro é WDOG. Então, ele olharia a série H, né? Em fevereiro, estaria negociando a série H. Então, janeiro está negociando WDOG e em fevereiro começa a negociar WDOH 24. Então, o que acontece?
À medida que vai chegando próximo do dia 31 de janeiro, dia 30, dia 29, a série G vai perdendo liquidez. Menos pessoas vão estar negociando nessa série e mais pessoas vão estar negociando na série nova, que seria a série H. Então, o que é que vai acontecer? O sistema, tanto do Profit como da MetaTrader, vai começar a olhar qual que é a série que está com mais liquidez. E aí, acontece às vezes de faltando 2, 3 dias para o vencimento, a nova série já está com mais liquidez do que a série vigente. E aí a gente tem um problema, porque tem um spread muito grande entre um e outro. E aí, se você for considerar a série vigente, ou descartar a série vigente e já começar para olhar para a nova, aconteceria um gap desproporcional no seu gráfico. E aí, se você fosse estudar indicadores técnicos ou indicadores de análise técnica clássica, você ia zoar toda a matemática por trás disso aí. Então, a proposta dessa série contínua por liquidez com ajuste proporcional é ser calculado um fator. Esse fator é em cima do contrato com mais liquidez, que ele vai ser a base da série contínua. E quando chegar perto do vencimento, que vai entrar uma série nova, é calculado um modelo de fator para ajustar proporcionalmente entre uma série e outra e não ter gap desproporcional. Então a gente não vai ter aquele gap gigante. Então é como, fazendo uma explicação mais simples para não confundir a cabeça, é como se eu fizesse uma indexação. Eu juntasse, indexando através de cálculo de fator, a série, por exemplo, W do M, eu fizesse uma junção entre a cotação da série W do M 24 mais a série W do Q 24, que é a série do mês que vem, que a gente só vai negociar em junho. Então eu vou fazer a junção das duas, juntar as duas cotações e fazer um ajuste proporcional para isso aqui não ter um gap enorme entre um e outro. Então é isso que a série contínua vai propor. Isso aí vai servir para quê? Para não atrapalhar na hora da gente fazer a descontinuidade da série M. Então, basicamente vai ser isso. Até aqui vocês estão conseguindo compreender o raciocínio? Basicamente o que eu estou querendo dizer para vocês é que na cabeça da galera só existe a série W do M. O pessoal que faz day trade, que está fazendo tudo errado, só existe a W do M. Só que na verdade dá para negociar hoje a W do Q. Dá para negociar até a W do F 2026 dá. Porque não está carregando aqui no Profit. Mas já tem banco negociando nessas séries. Inclusive, o operacional padrão dos bancos, os caras não ficam fazendo day trade. Os caras ficam fazendo hedge entre uma série e outra, trava de volatilidade com opção de volatilidade através de uma série e outra. É uma série de complexidades que isso aí depois a gente pode ver mais para frente. Então, basicamente, tem um spread entre uma série e outra. E aí os bancos vão estar negociando essas séries nesse tempo agora. Os caras não ficam, a série que está vigente agora é a M. Então a gente não vai mais negociar série nenhuma, é só a M. Não, os caras vão estar negociando todas as séries, inclusive séries de DI futuras, para poder travar uma no dólar, inclusive na série futura do dólar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que para se fazer um estudo, quando vai para o passado, a gente precisa ajustar essas cotações, porque elas são diferentes. E aí tem várias formas de fazer esses ajustes. Um deles é o W do cifrão, que é o ajuste com continuidade, com ajuste proporcional por liquidez. Até aqui está dando para compreender ou está difícil de fazer a compreensão? Alguém tem dúvida aí, alguma coisa que gostaria de perguntar? Deixa eu ver aqui. Já tem dúvidas aqui. No caso da série contínuas que pegaremos para fazer os testes, vai apresentar a diferença do que variamos nas séries vigentes. Vamos lá, a gente vai fazer estudos tanto na série ajustada proporcional, em que a cotação vai ser diferente do que foi na vida real. Aí vocês estão perguntando, Vitão, por que a gente vai estudar uma coisa que não aconteceu na vida real? A cotação vai ser diferente da vida real, mas o movimento e o comportamento dos candles vão ser exatamente iguais ao que aconteceu na vida real. E a gente vai usar também a série contínua, que desconsidera os ajustes proporcionais por fatores, em que vai ser exatamente o mesmo movimento da vida real. Então vai ser exatamente o mesmo movimento da vida real. Hoje eu já vou falar quais são os prós e contras de usar com ajuste proporcional. Mas alguém tem alguma dúvida? Está conseguindo compreender aí? Eu compreendi, mas não entendi por que existem então duas que nós vamos usar. Existem mais de duas, existem 6, né? Pois é. Cara, basicamente é o seguinte,
Vamos imaginar que você quer usar uma média móvel. Então deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se aqui no Profit. Profit às vezes aparece melhor do que realmente. Deixa eu fechar isso aqui. O Profit aparece às vezes melhor do que no MetaTrader para visualizar isso. Vamos pegar a média móvel aqui, porque ele aparece bastante a distorção na média móvel. Deixa eu colocar aqui duas médias móveis. Vamos lá, colocar uma de 9 e colocar mais uma de 21. Então vamos lá, a gente vai colocar as duas aqui. E vamos aqui, o meu aqui tá sem ajuste, ó. Vamos vir aqui, vamos ver se a gente consegue achar um gap bem mais para trás aqui. Em 23 aqui, para ver se tem algum vencimento aqui que tem um ajuste bem desproporcional. Pra gente poder visualizar. Deixa eu ver aqui o tamanho desse. Ó, aqui foi um de 20 pontos. Deixa eu ver se já faz diferente isso aqui com 20 pontos, ó. Vamos pegar aqui e vamos tirar aqui os splits e grupamentos. Vamos vir aqui pro geral. Vamos marcar aqui o split e agrupamento. Tomara que não bugue aqui o Profit. Ó, tá vendo aqui, ó? Com o split e grupamento, o gap que existia aqui, ó, deixou de existir. Então tá vendo que o gap aqui, ó, marquei o split e grupamento para fazer o ajuste proporcional. Tinha um gap aqui, ele deixou de existir. A média aqui, ó, com o gap e ajuste proporcional, a média está fazendo aqui cálculo, ó, média lenta no 50, 44 com 42 e aqui no 50 com 47. E você está vendo aqui que está número quebrado. Então, tem número quebrado. O dólar não aparece aqui 42 e nem 47. Isso aqui é por causa do ajuste proporcional de uma série e outra. Agora vamos vir aqui, ó, e marcar para fazer sem ajuste, considerando a série vigente. Ele vai pegar aqui, vai carregar. Tomara que ele não bugue aí. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Olha como tá totalmente diferente. Até aqui não dá pra ver com... Agora tá marcando 48,59 e 48,54. E aqui ele não tá distorcendo tanto a média, mas você vê que a diferença entre uma média e outra tá um pouco diferente. E vai ter pontos aqui que o indicador, o gap vai ser tão grande que ele vai zoar bastante a média. A média vai estar calculando totalmente errado. Aqui em 2020 talvez a gente consiga encontrar isso aqui que eu estou falando. Vamos ver aqui um março de 2020 aqui, o vencimento aqui dessa série aqui. Vamos ver se teve um gap bem grande. Aqui, ó, deixa eu ver se ela está sem ajuste ou está com ajuste aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está sem ajuste. Vamos ver se a gente encontra aqui em 2020. Mas basicamente, caso não encontre aqui, vai ter um ponto aqui que a média, o gap vai estar tão grande que ele vai distorcer a média. E para a média voltar a calcular certinho, ela vai precisar de uns 4, 5, 10 dias aqui para ela fazer esse cálculo. E aí você vai ficar operando 10 dias com a média distorcida, calculando tudo errado. Então, basicamente, você precisa do cálculo com ajuste proporcional para não ter uma distorção tão grande na média. E aí, você vai estar vendo ali a média funcionando certinha, por mais que a cotação esteja diferente do que realmente foi. Então, para isso que vai servir, para você fazer um estudo do passado sem distorcer os indicadores. Porque imagina o seguinte, você está fazendo um backtest ali na série sem o ajuste proporcional. Todo vencimento de mês, se for médias móveis, vai ter um gap tão grande que vai distorcer suas médias. E aí vai ter, sei lá, do dia 1º até o dia 10, praticamente metade do mês, vai estar calculando tudo errado e você vai estar recebendo dados totalmente errados da eficiência da tua estratégia. Então, qual que é o passo? Primeiro, testar na série com ajuste, para ver, se for análise técnica, né, se realmente tem eficiência, e depois fazer um tiratema na série sem ajuste, filtrando o final do mês, descartando ali os dias de vencimento, para você poder fazer o cálculo de forma correta. Então, basicamente serve para isso as séries com ajustes e assim ajustes, né? Então, justamente para você não ter essa questão nos dias de rolamento, que é quando a série vai rolar, e aí vai ter um gap enorme entre uma série e outra, e aí a gente vai ter problemas. Conseguiu esclarecer tua dúvida, Raul? Não sei se você respondeu aí, porque... Não sei se o micro tá fechado. Diana conseguiu compreender? Ah, conseguiu ali. Ricardo, pode falar, meu amigo. Alô, som. Voltou agora? Voltou. Eu falei que parte eu entendi, porque parece que tem mais de um tipo de ajuste, né? Isso aí. Tem mais de um Então, tipo de ajuste.
Complicado. É bem complicado e a gente vai começar a compreender todos eles para saber qual usar na hora de estudar, né? Então, hoje a gente vai aprender aí o ajuste proporcional, né? Até aí, Ricardo, tem alguma dúvida? Não sei se ele levantou a mão aí. Zero dúvidas? Então, show de bola. Então, eu vou dar continuidade aqui, galera. Então, para que vai servir a série com ajuste proporcional? Ou seja, a gente ajusta as séries de acordo com a liquidez e a gente vai criando um gráfico mais suavizado com gaps menores. Isso aí vai servir principalmente para estratégias de day trade em que a gente usa indicadores. Indicadores clássicos. Por exemplo, eu vou usar médias móveis, vou usar bandas de Bollinger, indicadores de volatilidade EFR. Então, eu vou usar primeiro, antes de ir para a série sem ajuste, eu vou usar primeiro a minha série ajustada na WDO Cifrão por ajuste proporcional. Então, faço um estudo em cima dela e aí depois eu vou para as próximas séries. Primeiro eu vou ver se tem eficiência dentro da série com ajuste proporcional e aí depois eu vou testar nas outras séries ali, na Cifrão N, por exemplo, e a gente vai fazendo esses estudos. Então, a gente tem um fluxo melhor e mais uniforme da série vigente. Um bom exemplo disso, ó, vamos vir aqui no MetaTrader e vamos fazer um exemplo aqui até para vocês compreenderem melhor. A gente tem aqui o dia 9 de janeiro e a gente está vendo o gráfico aqui de 30 minutos da série WDO Cifrão M30. A gente vai ver que o dia 9 de janeiro de 2024 começou aqui com 3 candles positivos de 30 minutos. Só que a cotação desses candles aqui, se a gente passar o mouse em cima, estava negociando no 49 e 49. Se eu vim aqui para a minha série do MetaTrader, vamos ver aqui, ou do Profit, vamos ver se ele está sem ajuste aqui, ó. Está sem ajuste. Então aqui ele está considerando as séries futuras contínuas, só que de acordo com a série vigente. Ele não está calculando o fator para indexar uma série na outra e fazer uma série contínua com ajuste proporcional. Ele está calculando aqui exatamente como foi a série vigente. Então vai ter gaps enormes aqui no Profit. Então o que é que a gente quer olhar aqui? Ó? Vamos colocar no gráfico de 30 minutos e vamos lá para o dia 9 de janeiro. Cadê o dia 9 de janeiro aqui? De 2020. Vamos vir aqui para o dia 9 de janeiro. Vamos dar uma aproximada aqui. Vamos lá, vamos olhar aqui qual foi o horário aqui para a gente ter uma noção de comparação. Vamos olhar aqui, próximo aqui das 10 horas. Ó. Então 10 horas, ele estava marcando aqui o dólar negociando no 49,59. Então a gente vê que abriu o mercado aqui na série com ajuste proporcional, com 3 candles positivos para cima, e a gente teve ali uma máxima ali próximo das 10 horas, dólar negociando 49,60, 49,59. Na série vigente, que é a série, qual que é a série vigente? Ó? Aqui a gente está vendo a série futura do Profit, sem os splits e agrupamentos e ajustes. Vamos ver o horário das 10 horas para ver se está igual ao MetaTrader. Primeira coisa que a gente vai olhar, ó, os candles aqui do Profit está igual aos candles do MetaTrader na série FUT. Eu estou olhando a série FUT aqui, ó. Tá igual. Então, qual que era o horário que estava negociando aqui, ó? No Profit, no gráfico de 30 minutos, ele está me falando que a cotação do dólar estava no 49,09 e 49,10. Então tá dando uma diferença entre o MetaTrader e o Profit na série FUT sem split e grupamentos de mais ou menos 40 pontos. Então a gente já tem um problema aqui que é uma dúvida. Então, já vamos voltar para essa dúvida. Agora vamos lá para a série vigente, que é a série realmente que a gente negociou na conta real, que enviou ordem, que fez tudo isso. Vamos colocar no gráfico de 30 minutos e vamos lá para o dia 9 de janeiro. Vamos vir aqui, ó. Primeiro dado que a gente vai olhar que o mercado aqui, ele negociou exatamente aqui 3 boxes para cima e a gente tem aqui o mercado fazendo a máxima aqui nesse ponto e aqui ele está marcando 49, está dando até uma pequena diferença entre a série sem splits e grupamentos e a série realmente vigente do que negociou lá no dólar. Está marcando aqui o horário das 10 horas, o dólar estava negociando no 49,07. Então a gente tem 3 séries diferentes com 3 informações de cotação diferente. A gente tem lá o MetaTrader com a série contínua, com ajuste proporcional, ou seja, ele está indexando as séries vigentes para montar
uma série proporcional, sem muitos gaps, sem muitas distorções de preço, para poder os indicadores de análise técnica funcionarem bem. A gente tem a série futura do Profit sem ajuste e sem split, ou seja, ela não está ajustando séries vigentes, ela está considerando exatamente como foi na vida real, que está falando para a gente que o dólar estava negociando às 10 horas no 49,09. E a gente tem aqui a série de verdade, que foi negociada realmente, falando que a cotação estava no 49,07. E aí, Vitão, o que é que eu faço? Então quer dizer que se eu for estudar as séries futuras no passado, eu vou estar estudando tudo errado? Não vai estar, porque a gente está vendo que a estrutura de candles aqui no 30 minutos foi exatamente igual nas três séries. Na série do Profit e na série do Continua do MetaTrader e aqui na série vigente realmente como foi. Então o que acontece aqui é que o Profit tenta aproximar na série vigente ou na série contínua ali do WDOFUT o mais próximo do que foi a realidade. Só que ali ele não está considerando os ticks reais, que é o que eu expliquei ontem sobre ticks reais. E aqui na série vigente WDOG24 ele está realmente calculando aqui de acordo com os ticks reais. E lá no do MetaTrader a gente está olhando aqui ajustado, né? Então por isso que está dando essa diferença aí de 50 pontos. Mas não altera em nada o comportamento aqui do candle. Todo mundo concorda que pra gente, tanto faz se a cotação estava no 49,59 ou se estava no 49,09. Não faz diferença alguma. Aí alguns vão falar, não, Vitor, eu desconcordo. Eu não concordo com isso. O preço estava diferente. Só que assim, galera, o cruzamento da média aqui, por exemplo, se fosse uma estratégia de cruzamento de média, ele ia acontecer de uma forma ou de outra. O que a gente quer olhar aqui, na hora que a gente vai estudar, não é a cotação do dólar em si na vida real, como realmente foi. O que a gente quer olhar aqui é exatamente o comportamento dos candles e como as médias teriam sido calculadas na vida real, como exatamente teria acontecido se a gente estivesse operando isso lá no dia 9 de janeiro. Então o que a gente precisa aqui é que os candles, a estrutura deles, esteja igual foi a série vigente. Então aqui a gente consegue olhar aqui, ó, por exemplo, vamos tentar dar um zoom aqui. A gente consegue aqui, ó, deixa eu trocar aqui para eu conseguir puxar. Vamos aqui para o dia 9, ó. Então tentar dar um zoom aqui e ampliar esse gráfico aqui, para vocês poderem ver melhor. Então a gente consegue ver aqui, ó, que na data de janeiro teve aqui 3 boxes exatamente como foi na série vigente. Logo em seguida, teve 2 boxes virados para baixo, exatamente como foi na série vigente. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai fazer aqui, ó, 2 boxes para baixo na série vigente. Então o nosso objetivo aqui, quando a gente vai usar a série por ajuste por liquidez com ajuste proporcional, é inicialmente a gente ver se a estratégia que a gente quer usar realmente faz sentido, se tem boa estrutura. Então a gente faz as análises e as otimizações iniciais na série por ajuste proporcional. Aí a gente pode usar ou a cifrão ou a cifrão N. Eu já vou explicar ali qual que são as diferenças entre um e outro. Vou tentar, né? Porque falta 15 minutos aí para bater uma hora de aula. Então o que é que vai acontecer? A gente, quando vai estudar inicial, a primeira série que a gente vai fazer os backtests, seja via Profit ou seja via MetaTrader, a gente vai usar a série com cifrão com ajuste proporcional. Principalmente se a gente for usar indicadores. Vai usar indicador KVO. Vou usar um exemplo bom aqui, ó, KVO. Quer usar KVO? Primeiro usa com ajuste proporcional. Por quê? Olha o exemplo perfeito disso. Quando a gente vai operar KVO, próximo dos dias de vencimento, o que é que acontece no Profit? Sempre dá erro. O KVO fica todo zoado, não cruza, não dá a virada de venda para compra ou de compra para venda. Por quê? Porque teve um gap ali entre uma série e outra. E aí, quando chega ali no dia do vencimento que a gente vai operar KVO, se for numa série que não está muito líquida, o KVO vai deixar de olhar o gráfico aqui, ó, da série M, por exemplo, e ele vai olhar o histórico da série N. Aí pode ser que os últimos 34 períodos selecionados para ser avaliados da série N não tenham tanto liquidez e dá uma zoada imensa no KVO. Então qual que seria a melhor forma de usar o KVO nos dias de vencimento? Através da série com ajuste proporcional. Porque aí ele ia ajustar uma série na outra, você ia estar vendo uma cotação totalmente diferente do que realmente foi, mas é só você olhar onde é que está tendo o cruzamento e negociar lá na série vigente, exatamente como está acontecendo na vida real.
porque na ajustada a cotação do dólar vai estar diferente, mas o candle vai ser igual, o Renko vai ser igual. Então vai estar na série ajustada, vai dar um cruzamento no KVO, no terceiro box, só que lá na série ajustada, a série FUT contínua ajustada, tá falando que o dólar tá negociando no 49,80, sendo que na série N tá dizendo que o dólar tá negociando no 49,20. Tá dando um spread de 80 pontos entre a ajustada e a sem ajuste. Só que o fechamento do box está igual. Então você vai lá e vai comprar ou vender no 49,20 padrão, como tem que ser feito. Então, basicamente, o ideal em dias próximos do ajuste é avaliar se o indicador não está zoado. Se ele estiver zoado, você ajusta ali na série ajustada proporcional. Você deixa de olhar a série vigente e começa a olhar a série proporcional. Lembram que teve algumas vezes que a gente passou 5, 4 dias operando KVO zoado? Isso acontece porque a série anterior estava muito sem liquidez ou estava com um spread muito grande entre uma série e outra, e aí o histórico do KVO inteiro ficou zoado. Aí tem que esperar ele ajustar. Então a solução é olhar como é que o KVO está se comportando na série com ajuste. Então é importante olhar isso aí. Ah, Vitão, os robôs fazem isso? Fazem isso também. Mas manual, para quem opera, o ideal seria dar uma olhada nessa estrutura. Então, para quem vai usar indicadores, principalmente, é super importante avaliar a série vigente primeiro, para você não fazer um backtest com gaps que vai alterar totalmente o teu resultado e vai entregar resultados irreais. E depois que você fizer esses ajustes, aí você roda na série sem ajuste proporcional ou na série com ajuste ali, de acordo ali. Vamos vir aqui, ó, pegar aqui as séries disponíveis. Você vem aqui com ajuste por diferença, que aí ou sem ajuste. Você tem essas opções aqui, que aí é uma segunda etapa dos seus estudos. No Profit não tem, por exemplo, ó, no Profit você não tem a opção de ajuste por diferença e nem de ajuste e nem sem ajuste por liquidez, sem ajuste, e nem por liquidez com ajuste por diferença. No Profit você só consegue olhar a série FUT por liquidez com ajuste proporcional ou por liquidez sem ajuste. Por diferença você não consegue olhar. E, por exemplo, eu quero olhar por vencimento com ajuste proporcional ou por vencimento sem ajuste. Tem várias opções de olhar aqui que vai ter que ser para um segundo momento, senão vai ficar 2 horas de aula. Você não consegue consultar isso aqui. No MetaTrader tem 6 opções diferentes, que aí você vai refinar o seu backtest, que juntando todo mundo aqui, numa salada de fruta, você vai conseguir ter um backtest próximo de 95%, 96% da realidade, com a qualidade de histórico muito boa. Melhor do que isso, é só você baixar, por exemplo, Vitão, quero estudar exatamente como foi na vida real. Aqui você consegue, ó. Você vem aqui, ó, em Ticks, e aí você seleciona aqui, ó, série WDO, cifrão N, essa aqui é sem ajuste. Você vai ter que vir aqui, selecionar esse mês agora e baixar todo o histórico da série. Isso aqui vai ficar para outro momento, gente, só estou explicando que tem como fazer. Eu quero ter 100% de qualidade de histórico, exatamente como foi. Você vai baixar aqui, 100% não vai ter como, vai ser muito complexo, só a nível extremamente empresa. Você contrata um monte de programador, que nem eu tenho aqui, aí você consegue. Mas 98% próximo. Que 98%, eu vou falar para vocês que 90% próximo, para estratégias que o take e o stop é maior do que 5 pontos, já é quase 100% da vida real. Mas você quer um negócio 100% de certeza, você vai baixando os históricos aqui e depois você vai ajustando aqui, que eu vou ensinar mais para frente. Você consegue criar uma série nova e realmente com os ticks aqui como realmente aconteceram. E se quiser 100% real para scalper, aí você tem que montar uma estrutura imensa para você poder tratar esses dados. Por exemplo, só os ticks como foram os últimos 5 anos vai dar quase 500 GB de informação, né? Então você vai ter que ter um monte de SSD para armazenar essas informações. Mas enfim, isso aqui fica para outro momento. Então, a série com ajuste, então, ó, WDO cifrão. O que é que significa isso? O que é a série WDO cifrão puro? É a série por liquidez, em que ela vai avaliar qual que é a série vigente que está com mais liquidez no momento, e aí ela vai ajustar e vai te mostrar a cotação do dólar através dessa série.
Então, para olhar o presente, ela é super tranquila. Se eu vir aqui, ó, na série cifrão por liquidez, ó, e vir aqui para a data atual, vamos vir aqui para abril. Vamos vir aqui para abril. Já venho aqui para tirar dúvidas. Calma aí, galera. Deixa eu só chegar aqui, ó. Agora, na verdade, aqui agora não vai dar muito certo. Vamos ver aqui, ó, meio de abril aqui. Enfim, agora acho que não vai dar porque tá tendo justamente o vencimento da série, né? Então, ó, 52,20, ó. A série FUT aqui por ajuste, ó, ela tá marcando aqui 52,20. Vamos ver aqui, ó, a série vigente atual, o WDOM atual. Ele tá no... Vamos vir aqui pro gráfico de tempo gráfico. E vamos puxar aqui, ó. Fechamento aqui, ó, foi muito próximo. Tá vendo que agora tá bem ajustado, ó? A série atual, se você olhar no presente, a série contínua com ajuste proporcional, isso que agora tá próximo do vencimento, ou seja, venceu ontem, então amanhã ela vai ter ajuste proporcional, já tá bem ajustado aqui, ó, já tá mostrando exatamente como tá na vida real. Já tá dando um spread de 2 pontos. Isso está acontecendo por causa do ajuste. Amanhã ela vai estar mostrando a cotação exatamente igual à série vigente. O problema é que se eu for olhar para trás, ela vai considerar a série vigente que tinha mais liquidez, e quanto mais próximo do vencimento, se a outra série, que é a que vai entrar, tiver com mais liquidez, com mais antecedência, ela vai fazer o ajuste proporcional, e aí talvez a gente tenha uma diferença de cotação ali no preço que realmente estava negociando o dólar na vida real. Mas isso não altera a estrutura dos candles, ou dos Renkos, ou do KG, não vai alterar em nada, o comportamento vai ser o mesmo. Então, essa recomendação dessa série é para estudos estou repetindo novamente para fixar, de análise técnica, que vai usar indicadores, vai usar níveis de suporte, de resistência, enfim, análise técnica clássica. Esse é o primeiro teste que você tem que fazer e depois você vai filtrando nos outros. Deixa eu ver aqui. Luciano, a série contínua no Profit, que seria o equivalente ao WDO cifrão, que seria a série por liquidez com ajuste proporcional, é a WDO FUT marcado com split e grupamentos. Então, é marcado com splits e agrupamentos. A série do dólar, que seria aqui no MetaTrader, por exemplo, a série WDO, vamos lá, ó, exibir ativos, a série WDO por liquidez sem ajuste, que seria a WDO cifrão N, que seria considerando exatamente como a série vigente foi, por liquidez e sem ajustar o vencimento de uma série na outra, que aí ela vai deixar o gap lá de spread entre uma série e outra, seria o equivalente a WDO cifrão N. No Profit seria a série WDO FUT com a opção com splits e grupamentos desmarcada. Então seria desmarcada essa opção, que é como eu ensino na mentoria da Dart, que aí você vai ter o estudo da estratégia exatamente como ele foi, né? Durante a série vigente. Para algumas estratégias isso aí vai funcionar. Galera, até aqui dúvidas? Todo mundo está compreendendo? Alguém está com a dúvida aí? Tem uma fila aí para querer falar, né? Eu acho que não, cara. Tá, é sinal que tem pouca gente perguntando, eu acho que eu não estou entendendo nada, mas beleza, vamos lá. Então Pode vamos falar, lá. Raul. Posso? Fiquei na dúvida aí. Então, pelo que você falou, por exemplo, robô. Não sei nem se pode falar esses nomes aí, mas aquele robô nosso que trabalha, o indicador dele, ele leva em consideração preço, volume, né, e volatilidade. Então, quando ocorre aquela mudança, pelo que você falou aí, então, digamos que eu uso no Profit, né, e uso com você também. No Profit lá, eu uso a série vigente, né, no caso, o WIN M24. Então, na troca, não adianta eu usar o próximo, o WIN N, ou outra letra que seja, porque ele perde os dados anteriores, né, que a liquidez fica muito mais baixa. Então, pelo que você está falando, eu teria que usar o WIN FUT. Exatamente. Com ajuste. Exatamente. É isso? Exatamente isso. Pelo menos no Profit, por exemplo, o DAIA lá, ele faz a comparação para ver qual que está melhor. Então, por exemplo, o DAIA, vamos vir aqui para o WDOM, deixa eu puxar aqui no 25R. O DAIA, ele dá uma olhada na comparação. Deixa eu ver aqui porque que o meu tá meio zoado aqui, cara. Você tá usando o dólar. É no índice. No índice, vamos lá. Verdade. Deixa eu ver aqui.
vamos colocar aqui no dólar para ver se a gente consegue ver pelo dólar, porque o dólar vence mais rápido. O índice tem que rodar lá 2, 3 anos. São 2 meses. 2 meses. Deixa eu ver aqui pelo dólar aqui no 9R. Eu acho que ele não vai ficar tão zoado. Aqui, ele já não tá zoado aqui no 9R tanto. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui, vamos pegar aqui próximo do vencimento. Aqui na série, eu quero mostrar em 2 pontos, ó. Vencimento aqui da série. Você vai ver que aqui, ó, ele vinha aqui no início da série M, que é a série agora que venceu. Ele vinha aqui, ó, todo zoado, ó, com gap aqui, alguns dias aqui sem liquidez. O 25R, aqui, ó, 25R aqui mesmo, ó, ele vai mostrar aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Esse gap aqui no meio do dia aqui, ó. Que não teve nenhuma negociação aqui, deu um gap maluco aqui. Isso aqui é a série M em março. A gente ainda não estava negociando a série M em março. A gente estava negociando outra série. Só que o KVO já estava armazenando informações aqui. E aí o que é que acontece? Quando você vem operar aqui no primeiro dia útil do mês, ó, ele tá calculando aqui em cima dos dados da série M. Ou seja, ele não vai considerar os dados. Qual que foi a série antes da M? Foi a DOC, né? Ele não vai considerar os dados da DOC. Então, por exemplo, ele vai ficar meio zoado aqui, ó. Vai acontecer dele ficar meio zoado algumas vezes. Não vai ser sempre, mas algumas vezes ele vai ficar zoado. Então, o que é que vai acontecer? Você vai operar ele aqui e aí ele vai estar mandando você comprar, por aqui nem no índice, por exemplo, e você vai estar lá, vai estar caindo um ativo e nada de consertar, né? Vai continuar na venda, tá mandando você comprar lá, o ativo está caindo e nada de virar para venda. Então vai acontecer isso algumas vezes aqui, se você estiver operando próximo dos vencimentos. No índice isso não acontece tanto, que é a cada 2 meses, né? Então demora, e aí geralmente próximo do vencimento ali o índice fica balanceado a liquidez, mas vez ou outra vai acontecer como já aconteceu com a gente. Então todo mundo aqui já, tirando o Euler e o Éder, a maioria que já é aluno mais antigo, já pegou semanas em que a gente operou o KVO todo zoado, porque estava considerando o volume da série nova, e aí a série nova não tinha tanta liquidez, estava considerando o histórico da série nova, a série nova estava com o histórico zoado. Então, o ideal seria consultar tanto a série vigente como a série com ajuste proporcional. E aí dar uma olhada para ver se as duas estão funcionando parecido. Se não tiver, aí na dúvida, é melhor pelo menos os 2 primeiros pregões do mês, após o vencimento, considerar a série com ajuste proporcional. Então, para isso que serve a série com ajuste proporcional, galera. Porque imagina você fazer, por exemplo, sem ajuste o backtest do KVO dos últimos 4 anos. Vários dias do mês, o KVO vai estar calculando tudo errado. Então você vai estar calculando tudo errado lá nos seus estudos e vai te mostrar um backtest que é totalmente irreal. Então, ou seja, o ideal é fazer primeiro o estudo na série com ajuste proporcional e depois ir para sem ajuste. Por liquidez sem ajuste. Então até aqui, conseguiu pegar a visão aí, Raul? Show de bola. Aí no Profit, como eu sei que o desenvolvedor é o Eduardo, de repente o Eduardo dá uma olhada, porque não tem como, tem como fazer via cross-order, né, Eduardo? Negociar a série futura? É possível? Sim. De repente ajustar o robô pra... Sim. Eu ia perguntar isso, cara. A minha dúvida ficou em cima disso daí, que geralmente eu olho no cross-order. Eu ia perguntar se tem correlação, né, com, por exemplo, ativar o cross-order, tirar lá os splits, se faz sentido o que você está explicando. Isso aí. Seria necessário você, de repente, ver a série proporcional, deixar o robô lá rodando por lá, só gerando sinal, sem executar, e aí comparar, né? Se você vê que está tendo muita desproporção perto do vencimento, aí você usa a série contínua. Se não, você vai lá para a série... isso aqui, galera, já estou falando de operação na vida real. Não é nem de backtest mais. Você vê Exato. que está tendo uma desproporção muito grande entre o indicador da série contínua e da série vigente. E quais são os indicadores principais que vai dar esse problema? KVO, médias móveis, IFR, bandas de Bollinger. Tem alguns aí que vai dar esses problemas aí, principalmente indicadores baseados em volatilidade e em média, né? Então, o que acontece? Viu que está tendo esse problema, tem como antecipar, inclusive. Próximo do vencimento ali, você já vê que o negócio começa a ficar zoado. Aí você, de repente, migra
o algoritmo aí, o robô de vocês, se for no Profit ou no MetaTrader. No MetaTrader não vai conseguir, né? É só no Profit. Você vai ter que ir pro Profit, para a série futura com ajuste proporcional, contínua, que é a WDO Foot, e rodar o robô ali uns 3, 4 dias, até entrar volume para o cálculo ser ajustado, e aí o cálculo do indicador ser ajustado, e você voltar para a série vigente. Então faz muito sentido fazer isso. Não, mas aí o que você falou, então, é melhor rodar direto no ajustado sempre só com WDO Foot ou WinFoot, direto. Pode fazer também. Só que aí você vai ter algumas desvantagens, né? Algumas vezes a diferença das séries por liquidez dá umas divergênciazinhas ali. Mas, enfim, é uma questão... É assim, galera, entra num campo aí que é um campo de... Eu até recomendo vocês darem uma estudada depois no fórum da MetaTrader, que, cara, essa é uma discussão aí de 10 anos que eu acompanho, que é o quê? Que é o que eu concordo com um cara lá que é bem... Ele é bem relevante lá no fórum da MetaTrader, que é o Tio Patinhas, o nome dele. Eu não sei o nome dele na vida real, até troco ideia com ele pelo WhatsApp, mas ele é que nem eu, não gosta de Eu aparecer. já vi mensagem desse cara também, Então, velho. ele não gosta de aparecer, eu troco ideia com ele pelo WhatsApp. Aí, tipo, ele é low profile. A gente chegou numa conclusão um dia desses conversando, que é o quê? Cara, basicamente não vai existir uma forma perfeita. Não vai ter uma forma igual à vida real. Quando eu concluir essa questão das séries de estudo, eu vou depois fazer uma aula para finalizar essa parte das séries, que é diferença entre conta real, simulador e backtest. E aí vocês vão ver que não existe, às vezes operando duas contas, a mesma estratégia, na conta real dá divergência. Então não existe simular 100% do que foi na vida real. Por mais que você tenha todos os ticks baseados ali, tem uma série de divergências que podem acontecer, mas você pode chegar a 90% próximo. Então, basicamente, o que eu posso falar para vocês é olhar se o indicador vai ficar zoado muitos dias. Por exemplo, se ficar zoado um dia só, o indicador, o KVO, por exemplo, ficou zoado só no dia do vencimento, entre a troca de uma série e outra. Cara, se der loss nesse dia, porque pode dar gain, você joga nos 10% da slipagem que eu expliquei na aula de ontem. Slipagem é o quê? Todos os eventos que pula stop, que internet cai, que dá um BO, que indicador não funciona. Então, você pode jogar dentro dessa porcentagem, que já era prevista 10% dos dias dá negativo ali o resultado, ou dá diferente do que seria no estudo, né? Caso aconteça, igual já aconteceu com a gente, por exemplo, de ficar uma semana, 8 dias, eu vou dar um exemplo muito bom. O Vanderlei tá aqui. O Nexus Trend teve uma época que o cálculo do Nexus Trend estava zoado, deu um problema na Profit e ficou 15 dias zoado. Aí não tem como. Aí você tem que ir para a série com um ajuste proporcional para poder ajustar o cálculo, para ele não ficar marcando errado. Então, isso é muito importante. O Luciano também acho que pegou essa época. Deixa eu ver aqui, ó. Luciano fez uma afirmação: backtest faz primeiro no WDO cifrão e depois no WDO cifrão N. Exatamente, Luciano. E com cuidado, porque no WDO cifrão N você vai ter que ter cuidado nos dias de vencimento para não zoar o teu histórico. Então isso aí a gente vai pegar mais para frente. Diana falou, no caso seria com ajuste ou sem ajuste. Nessas horas ainda não peguei bem. Nessas horas, quando estivermos vendo divergências e precisamos pegar o gráfico sem bugar tantas médias. Vamos lá. Quando você vê que as médias estão bugadas, geralmente ela vai bugar no gráfico sem ajuste. Então, sem ajuste nenhum, você vai ver média, indicador de volatilidade bugando. Porque vai ter, próximo do vencimento, vai ter agora que a volatilidade está bem baixa, não vai acontecer isso. Então, você está tendo um spread entre uma série e outra de 20, 15 pontos. Isso aí não vai afetar tanto o cálculo da média. Agora, quando em algum momento a gente vai voltar para spreads de 50, 60 pontos, e isso aí vai zoar na vida real. Talvez ali depois que ajusta ali as séries, mesmo sem ajuste, não deu para ver ali a distorção tão grande. Mas na vida real vocês vão ver. Quando vocês forem realmente operar, vocês vão ver que está bem distorcido, que está bem zoado. Tem vezes que aparece um cruzamento de média que demora quase um mês inteiro para voltar ao normal. Então, quando tiver essas divergências, você começa a olhar a série sem ajuste, que é a série vigente, e começa a olhar a série com ajuste. Você vai consultar as duas séries para tomar sua decisão na hora de fazer a operação. Se vê que está bugado, vou usar o exemplo do KVO novamente. Viu que o KVO está bugado. Olha a série com ajuste e a série FUT.
perdão, olha a série sem ajuste, que é a vigente, e olha a série FUT. E aí você vê que a série vigente, que está sem ajuste, está muito zoada, começa a considerar o que está acontecendo na série FUT, com ajuste. Então, você vai fazer isso aí. Isso aí, galera, acontece só na janela de vencimento de série. Pro dólar é mais ruim, né? Porque o vencimento de série é a cada 30 dias. Mas no índice é bem tranquilo, é a cada 2 meses, né? Então você não vai ter tanto problema. Ô Vitor, Oi. só uma pergunta. Esse sem ajustes, no caso, seria com a opção no Profit, que é sem splits e grupamentos, é desmarcado. Exatamente. E com ajuste é daí marcar a opção splits e grupamentos. Perfeito? Exatamente. Então, vamos supor que o KVO naqueles dias que ele está bugado, você usa a série histórica contínua com a opção splits e grupamentos ligada. Isso aí. Tá, beleza. Aí você vai dar uma filtrada muito boa. Para o nosso, além de operação na vida real, galera, para os nossos estudos, a gente começa fazendo o estudo pela série com ajuste proporcional. Por mais que ela tenha alguns erros, vai ter algum movimento ou outro ali. 10 a 15% da formação dos candles vai ser um pouco diferente do que a vida real, mas a gente vai ter uma noção dos indicadores funcionando sem erro, né? Sem bug, né? Então a gente vai ter ali os indicadores funcionando da forma que deveriam funcionar para a gente ter uma noção se a ideia que a gente teve, a estrutura da estratégia, existe lógica nela. Então se existe lógica, aí a gente vai ter uma confirmação na série WDO Cifrão ou na série do Profit WD Foot com o botão marcado ajustes e grupamentos, para a gente poder ter uma noção se existe lógica. Viu que tem lógica? Fez os testes lá de robustez, fez tudo. Aí a gente vem para a parte de lapidação, para a parte de realmente o estudo mais profundo na série sem ajuste. Então a gente vai começar pela série com ajuste proporcional e depois a gente conclui o estudo da nossa estratégia na sem ajuste. Então é muito importante entender quais são e por que a gente vai usar cada série. Então série WDO Cifrão é para usar principalmente indicadores de análise técnica clássica e operações de day trade, porque ela vai ser ajustada principalmente para futuros, de acordo com o ajuste ali, com cálculo de fator, para ajustar uma série na outra, e a gente tem um gráfico contínuo com gaps mais filtrados, com gaps mais próximos ali da realidade, né? Para evitar gaps de distorção dos indicadores ou dos estudos que a gente vai fazer. É exatamente o que o Raul falou. Pelo que eu entendi, seria com ajustes para evitar gaps desproporcionais que vão zoar os cálculos dos indicadores. Eduardo, pode falar, meu amigo. Levantou a mão? Uma coisa que eu... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Uma coisa que eu reparei também ali no dia de rolagem é eliminar o filtro, né? Aquele de 25 a 50. Exatamente. E aí também ele também fica sem parâmetro para trás, né? E aquele filtro de 25, 50 que tu usa e que eu uso é 25 milhões e 50 milhões, né? E aí, como ele considera a negociação muito recente, não tem tanto volume de negociação, e aí também dá uma bugada no indicador. O KVO, cara, principalmente o KVO, galera, nos dias de vencimento é uma novela, velho. Você tem que entender bem o indicador, pra você conseguir olhar entre as duas séries, ajustado e sem ajuste, e ainda dar uma olhada, para ver se está tudo sendo calculado certo, porque senão fica tudo zoado, velho. Então assim, oi. Aí só para deixar bem claro, então tu acha que no dia de rolagem é vantagem deixar ele no WDO Foot e deixar os split grupamentos selecionados aí? Exatamente. E de repente até ativar um cross order para poder no Profit fazer desse jeito, né? Porque no Profit não tem como você colocar pro algoritmo analisar os dois e ver qual que tá melhor, né? Para estudar de fato mesmo daí deixa desselecionado, né, os split, né? Exatamente. Até para estudar, galera, é necessário olhar de repente os dois. Por quê? Vamos lá. Se vocês pegarem novembro, por exemplo, do ano passado, se eu não me engano foi em novembro, ficou uma semana bugada perto do vencimento. Venceu a série e entrou a série de novembro, ficou bugado uma semana lá não sei se foi vencimento ou foi alguma coisa da Nelogic, eu não lembro agora o que de fato foi, mas Foi um leilão. O indicador ficou zoado na série vigente uma semana. Aí, de repente, é bom dar uma comparada na série com ajuste proporcional para você ter uma ideia melhor do que realmente ocorreu na vida real.
tanto para estudar como para operar no dia, o ideal seria você olhar as duas formas. Eu estou falando de KVO, porque KVO é muito sensível a essas questões de volume, de cálculo da média. Outros indicadores é mais suave, mas o KVO é muito sensível a isso. E aí o ideal seria você fazer um comparativo. E concluindo aí a lógica, dias de vencimento, é bom começar o dia com o robô rodando na série contínua com ajuste proporcional, que seria o WDO FUT no Profit, marcado a opção splits e grupamentos. Aí se você vê que a série vigente está ok, você pode voltar e migrar o robô. Não sei se dá para fazer isso no Profit aí com facilidade, mas você migrar. Mas em dias de vencimento é bom olhar os dois gráficos. De repente coloca os dois gráficos ali plotado com o KVO e ver qual que é melhor. Mas basicamente seria isso. Só abrindo um parênteses aqui para encaixar a dúvida do Heraclito. O Heraclito perguntou, WDO cifrão é igual ao WDO FUT no Profit? Não, não é igual. Tem uma diferença. No Profit, ele existe duas séries aqui, duas séries no Profit, que são... Na verdade, o Profit existe uma série que ela é duas, né? É complicado de explicar, que é o quê? Aqui no MetaTrader, você tem ajuste proporcional, que é o WDO cifrão, por liquidez, com ajuste proporcional, que é o WDO cifrão, e você tem o WDO cifrão N, que é por liquidez sem ajuste. No Profit não existe essas duas aqui. Na verdade, o Profit só existe uma série contínua, que é o WDO FUT. E aí, você só consegue deixar ela na versão com ajuste proporcional. O WDO cifrão no Profit seria, na opção geral aqui, você marcar dados para splits e grupamentos. Você marcar ela aqui, ela vai ficar equivalente ao MetaTrader. WDO cifrão marcado na série FUT do Profit, com dados para splits e grupamentos, você vai ter exatamente o equivalente ao WDO cifrão do MetaTrader. Quando você desmarca essa opção, ela deixa de considerar os ajustes proporcionais e aí ela começa a fazer sem ajuste. Aí ela vira a WDO cifrão N lá do MetaTrader. Então, a série FUT do Profit é uma só. Aí você tem essa opção de desmarcar para ficar por ajuste proporcional e marcado ajuste proporcional, desmarcado sem ajuste. Então, até aqui todo mundo conseguiu compreender? Só fazer uma adendo aí que o bolo que deu lá no KVO foi um leilão também, que deu uma maluquice no leilão um dia lá. Exatamente. Aí zoou totalmente a forma de calcular o negócio. Então assim, galera, essas distorções, elas vão ocorrer principalmente nos vencimentos das séries. Geralmente durante o decorrer do mês não acontece isso. Então a série com ajuste proporcional e por liquidez, ela veio justamente para poder facilitar na hora de estudar e limpar essas distorções que existem para a gente poder ter um estudo mais próximo ali do indicador funcionando em pleno funcionamento dele da forma correta, né? Então seria uma forma da gente confirmar se existiria lógica na estratégia e se realmente a estratégia funciona sem zoar o cálculo e o indicador e gerar resultados em reais, né? Então, basicamente, a gente começa os nossos estudos fazendo pela série WDO cifrão e depois a gente vai para outras séries contínuas. Existem 6 séries contínuas no MetaTrader. Então, cada série é para um tipo de estudo diferente. Por exemplo, série WDO cifrão e série WDO arroba, essas séries são mais indicadas para day trade, para estudos de day trades. Eu quero fazer day trade e aí eu quero fazer meus backtests, eu vou fazer nessas séries. E cada modelagem tem uma especificação. Então, por exemplo, que nem eu expliquei hoje, WDO cifrão é para estudos de day trade em indicadores ou em lógicas de cálculos matemáticos, que é necessário olhar a média do preço, que é necessário olhar a média do volume, que é necessário olhar a média de volume de negociação, por exemplo, isso aí como KVO. Aí você vai usar a série WDO cifrão, porque ela vai estar com os ajustes proporcionais e ela vai limpar as distorções entre o vencimento de uma série e outra. Então é para isso que serve. Aí, qual que é o raciocínio aqui? Por que eu estou ensinando isso para vocês agora? Porque se eu chegasse ali, galera, faz aqui que nem eu fiz a conclusão da mentoria da Darth Vader, eu cheguei ali e falei, galera, usa WDO cifrão e vamos fazer os estudos aqui dos vencimentos aqui da operação da abertura mais continuidade. Eu não expliquei o que é a WDO cifrão, para que é usado, como que é usado, em quais situações usar, que nem eu estou explicando aqui hoje. Então, assim,
a galera ali ficou com conhecimento superficial, né? Se o cara quiser fazer um estudo mais avançado, ele não vai saber qual... Na verdade, ele não vai nem chegar a saber que existem 6 tipos de série contínuas, né? O cara não vai nem entender isso e não vai entender o que é a série contínua. A série contínua ela foi criada para a gente ter um gráfico de histórico da série de futuros. Isso é mais para futuros. Em ações, por exemplo, você não tem série contínua. Foi criada para futuros porque futuros têm vencimentos das séries e a gente precisa ajustar esses vencimentos para a gente ter um gráfico mais próximo da vida real, né? Sem aquelas distorções de gap entre vencimento de uma série e outra. Então, basicamente, você precisa compreender quais que são as séries contínuas que existem e para que usar elas, né? Então, por exemplo, não adianta você usar uma série contínua que foi criada para ser feito estudos de swing trade e aplicar num estudo de day trade. Então, eu estou fazendo essa introdução antes para depois a gente ir para estudar estratégia mesmo. Então, muita gente pode estar pensando, o Vitor não está ensinando as estratégias, eu quero aprender estratégia. Só que para você criar suas estratégias, saber o caminho, compreender, vocês vão precisar entender essas coisas. Senão, vocês não vão fazer do jeito correto. Não adianta de nada você tentar criar uma estratégia na série contínua errada, fazendo o backtest todo errado, que aí quando você jogar na conta real vai dar merda. Então, a gente vai aprender todas as 6 séries contínuas, para que cada uma serve. Hoje praticamente a gente já aprendeu a sem ajuste, mas eu vou pegar uma aula para explicar bem explicado a sem ajuste e com, vamos lá, IA com ajuste por diferença. A gente vai pegar essas duas aqui na próxima aula. Então, aqui a gente conseguiu conseguiram entender basicamente como é que funciona a coisa toda? Tem dúvidas? Pelo menos da WDO Cifrão? Conseguiram compreender? Show de bola. Alguém tá com dúvida? Beleza. Zero dúvida então, né? Então, beleza. Matamos a WDO Cifrão. Então, agora falta mais duas aí na série Cifrão, que é com a N e a D, né? Deixa eu só responder mais uma dúvida aqui. E as outras séries contínuas em MT5? Eu vou explicar nas próximas aulas, Luciano. A gente vai abordar uma por uma, vai falar quais que são as desvantagens, as vantagens de cada série dessa. E a gente vai entender quando usar cada série, né? A gente vai entender isso aí no decorrer das aulas. O Carlos soltou um comentário aqui. Vitor, no Profit tem o WDO FUT-V, que não considera o último dia da série vigente, já considera o primeiro dia da série nova. Cara, teria que ver como é que é estruturado esse cálculo, e aí de repente é uma boa solução, hein? Fazer nessa WDO FUT-V, né? Até colocar o KVO lá nos dias de vencimento. Aí pode ser que fique bacana se tiver como ativar o cross order. Então, galera, quais são as vantagens de usar a série WDO Cifrão contínua por liquidez com ajuste proporcional para estudar o passado, para fazer estudos do passado de backtest? Ela é boa para a gente poder avaliar a lógica da estratégia, avaliar o comportamento ali da estratégia, principalmente de indicadores e principalmente de padrões de análise técnica clássica. Então a gente vai usar isso aí para day trade, WDO Cifrão. Sempre que você quiser fazer um estudo de backtest, teste de otimização, todo o processo ali de validação de estratégias, você começa pela WDO Cifrão e vai ver ali os indicadores. Isso se você for usar indicadores clássicos, que vai ser a maioria dos estudos que a gente vai fazer, inclusive que eu faço também. Não é porque a maioria dos indicadores não funcionam que eu não olho eles lá também, estudo eles, né? Então, inicialmente na fase ali, iniciante até intermediário, em estudos, já no âmbito a nível profissional, porque, por exemplo, conhecer as séries contínuas já te coloca ali na classe ali de trader profissional, porque basicamente quem é amador não conhece essas coisas, né? Então, quando a gente for usar, a vantagem é essa, a gente não ter distorções, não gerar resultados irreais e principalmente não ter grandes gaps de distorções que vão distorcer boa parte dos indicadores, e essas distorções vão gerar entradas que não existiriam na vida real, e entradas falsas, né, irreais, né? Ou seja, você vai lá, joga uma média móvel, uma estratégia de média móveis, por causa da série sem ajuste, vai ter um gap que vai distorcer o comportamento da média e vai gerar uma série de entradas que não existiriam na vida real. E aí, essas entradas que não existiriam na vida real pode gerar a impressão de que o operacional não funciona
Ou seja, você está operando uma estratégia e aí, na vida real, ela funciona, mas no backtest ele entrega um resultado que foi totalmente distorcido, que não funciona. Você vai abandonar uma estratégia que não funciona. Ou pode acontecer o inverso, que vai te entregar uma estratégia que dá um lucro sensacional, mas quando você joga na conta real, as distorções não vão acontecer, e aí você vai ter um resultado ruim. Então, o primeiro passo para testar indicadores é começar pela série WDO Cifrão, e aí ver se existe lógica, e depois ir ajustando os resultados de backtest pela série WDO Cifrão N. Então, a série WDO Cifrão N a gente vai pegar na próxima aula. Então, essa é a vantagem. Quais são as desvantagens? As desvantagens que, por exemplo, você vai ter alguns gráficos ali que em momentos de alta liquidez em outras séries vai dar uma distorcida, vai gerar candles que não existiriam na vida real. Aí você vai falar, Vitor, isso é preocupante, porque vai ter alguns dias ali que vai ter movimento de candle que não aconteceu na vida real. Aí alterou totalmente a estrutura ali dos candles. Isso acontece, e aí a gente vai jogar dentro da taxa de movimentos ruins que na vida real não aconteceria. Toda estratégia que a gente vai rodar, quando a gente roda lá no MetaTrader, estudo ou numa inteligência artificial, plataforma própria, 10%, que nem eu já falei aqui, você elimina, né? 10% do resultado, se for um resultado positivo, você vai eliminar. Ou seja, a estratégia gerou R$1 milhão de lucro, você vai eliminar 100 mil. Então, na vida real, a probabilidade de gerar entre 900 mil e 700 mil de lucro, uma diferença de até 30% às vezes, é muito grande. Então você vai fazer essa eliminação. Deixou de ser boa a estratégia? Não deixou. Continua sendo boa. Mas na vida real ela dificilmente vai entregar o lucro que deu ali no estudo de backtest. Né? Então, basicamente, a gente vai ter essa situação. Essa é uma desvantagem. Então, 5 a 10%, dependendo da qualidade dos dados, vai ser de dados que nunca existiriam. Mas, em compensação, em cima da vantagem, a gente ajusta as distorções e a gente tem um comportamento mais linear dos nossos indicadores, passando assim mais confiança na hora de fazer o nosso backtest inicial, né? Para a gente não perder tempo e ir para outras fases de backtest, a gente começa nessa para ver se existe lógica e um movimento filtrado sem distorção. Então, para isso aí que vai servir a série WDO Cifrão, que é a principal. Então, a gente tem aí algumas vantagens e desvantagens. Então, como eu falei, tem essa desvantagem das distorções de movimentos em alguns momentos de liquidez elevada entre uma série e outra que vai vencer. Deixa eu ver aqui, Vitor, se isso é um evento que ocorre uma vez por mês no caso do dólar, por que não considerar os gaps nos dias de rolagem, assim como ocorre no payroll, que também é uma vez por mês? Isso para fazer o backtest. Você pode fazer também, Luciano. Aí essa é uma etapa que você vai fazer o quê? Como que é o processo? Geralmente eu rodo o backtest inicial na WDO Cifrão, principalmente se for para indicadores, vi que dá lucro, vi que teve modelagens que deu lucro, aí eu pego essa modelagem e rodo um backtest de otimização na série sem ajuste, para ver como é que seria com as distorções. Comparo os resultados e depois eu tenho um trabalho de fazer manual, mês a mês, para me poder ter um resultado mais próximo da realidade. Então, geralmente, eu faço o processo de otimização na série Cifrão, eu vou ter aqui um resultado próximo da realidade. Não é a realidade, não é o mais perfeito, mas eu tenho uma noção. Depois eu rodo com ajuste, ou sem ajuste, perdão, que é a série Cifrão N. Ele vai me dar, dependendo do indicador, um resultado bem distorcido, que aí vai ser bem pessimista, com resultados em reais. Eu vou ter uma noção se existe lógica nas duas. Depois eu volto fazendo mês a mês, na série sem ajuste, filtrando os dias de vencimento. Eu elimino ali, como se eu não operasse nos dias de vencimento. Aí eu avalio os 3 resultados e tenho uma noção realmente se funciona ou não o negócio. Então aí a gente vai aprender mais pra frente isso aí. Primeiro passo, galera, é entender todas as séries contínuas ali, depois entender a parte de otimização, para depois a gente pensar em ir para estratégia, baixar indicador, fazer essas coisas. A gente vai entender primeiro esses conceitos aí, que são muito importantes na hora de avaliar. São conceitos que vai ser importantes para vocês, inclusive quando vocês forem criar as estratégias de vocês sozinhos. Né? Mas, Raul, tem dúvida? Pode falar, meu amigo. Ô, Vitor, não, em cima dessa pergunta do Luciano, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, na verdade, o dia de payroll, aquela movimentação, ela é real. Ela é real. Enquanto que os gaps da mudança de contrato, elas são irreais, né? Então, essa é a grande diferença.
né? Eu não sei se eu posso tirar aqui uma dúvida com relação à aula 2, eu assisti hoje, Pode gravada, né? falar. Com aquela estratégia de 30 minutos na abertura, eu fiquei com uma dúvida. Quando a gente não localiza os 11 candles que definam se é compra ou venda, você fala para pegar o próximo candle do dia, correto? Isso aí. Aí eu fiquei, uma hora você fala uma coisa e eu entendi na outra hora outra coisa. Quando você pega esse próximo candle, você abandona o primeiro candle? Abandona o primeiro candle, exatamente. E passa um pra Então, frente. Como se fosse então uma média móvel aritmética. Você é engenheiro, você Ah, manja disso aí, né? ok. Pega sempre os 19 últimos, É, então. exatamente. Isso aí. Então, quer dizer, digamos que o primeiro lá tenha sido de compra, e esse primeiro aqui vai ser de compra, continua pro próximo. E aí Isso aí. vai. É isso? Isso Beleza. aí. Valeu. Valeu, obrigado. Show de bola. Mais alguém tem dúvida, galera? Senão eu vou encerrar. Ó, tá vendo? Eu nem expliquei a WDO cifrão N e já foi 1h30 de aula, cara. Tem que ser de uma em uma. Ficaram dúvidas aí? Todo mundo conseguiu compreender? Ô, Vitor, na verdade, eu tenho uma Tá show. dúvida. De bola. Opa, foi mal. Pode falar, Vinícius. Não, eu tenho uma dúvida besta, assim, fora da aula. É que eu nunca mexi com MetaTrader, né? Daí eu baixei lá do site da XP, mas eu não quis conectar nada porque eu não sei se afeta o teu robô lá, teu esquema, se eu posso conectar a conta, enfim. Pode conectar, não afeta em nada. Ah, então tá bom. Beleza, valeu. Só não vai abrir a operação no MetaTrader, né? Ah, Aí sim. vai afetar. Não. Eu só vou usar ele para esses estudos teus aí. Não, aí é tranquilo. Aí pode Tá. usar normal. Então, beleza, valeu. Show de bola. Então, galera, amanhã a gente vai fazer o seguinte. Amanhã a gente vai concluir as séries vigentes e a gente vai pegar ali um capítulo do livro do Van Tapp, Caminho para a Liberdade com Trade, né? Então, a gente vai finalizar as aulas da semana. Semana que vem a gente continua com as aulas vigentes, ou com as séries vigentes, e a gente vai concluir essa parte das séries vigentes. Então, é bastante coisa. Tem aí um ano pela frente para estudar. Então a gente precisa compreender bastante coisa aí para depois. Eu sei que algumas pessoas podem estar aí ansiosas para ir para a estratégia, mas sem antes compreender essas coisas, não vai. Você vai aprender as estratégias ali, as coisas todas, mas você não vai entender a raiz por trás de tudo, né? Então aqui serve justamente para você compreender a raiz por trás de tudo. Se o Noah jogar aquilo ali no chão, vai quebrar. Hein? Desculpa, gente, estava avisando para minha esposa aqui que se meu filho joga um aparelhozinho meu aqui, vai quebrar tudo no chão. Então, basicamente, é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje, já que a galera não tem mais dúvidas. Finalizando por hoje. Essa aula está disponível amanhã para vocês poderem assistir. Vamos estudando. E aí amanhã tem mais uma aula. E amanhã eu já entrego a provinha da semana aí pra galera. Então é isso aí, galera. Vamos pra cima. E amanhã tem mais. Fui!